Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso 90º dia de devocional. E hoje eu quero ler dois textos com vocês e comentar a história de um homem impactante demais, que é a vida de José. Eu quero ler Gênesis 50, versículo 20 primeiro, que está escrito assim: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Aqui nesse ponto, José está falando com seus irmãos já, com a sua família, que já tinha voltado para o Egito, já estava debaixo da sua autoridade. Mas é interessante ele falar que os irmãos dele, quando venderam ele para o Egito, quando jogaram ele no poço, tiraram ele, venderam para uma caravana de egípcios, de escravos, venderam ele como escravo, e tudo que aconteceu na vida dele através dessa atitude dos irmãos dele de venderem ele como escravo. Tudo que aconteceu, os anos que se passaram, todo o sofrimento, a casa de Potifar, anos na prisão, até chegar à posição de governador do Egito, ele diz: o mal que vocês planejaram contra mim, Deus tornou em bem. Deus tornou em bênção. Para quê? Para salvar um numeroso povo. Olha Gênesis 45, versículo 4 e 5. Ele diz: Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E no versículo 7 ele vai dizer: Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. A história de José é uma história maravilhosa porque quando eu li a primeira vez, a primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu comecei a ler a parte onde seus irmãos vão até ele para buscar comida e ele vê que são seus irmãos ali, o primeiro sentimento que veio no meu coração foi: agora é a hora, vai lá. Agora ele vai prender eles, agora ele vai jogar eles num poço, agora ele vai vender eles como escravos, agora ele vai fazer o que ele construiu a vida toda ali, aquela vingança que estava ali tantos e tantos anos no seu coração, ele vai cumprir com ela. E aí ele perdoa seus irmãos. E ali ele tem uma palavra de misericórdia com seus irmãos. Ali ele tem um coração em paz. Porque ao longo da história de José, ele permanece fiel aos princípios, fiel a Deus, fiel às visões que Deus deu para ele quando ele era adolescente, criança, e ele permanece firme nos caminhos que o Senhor deu para ele. Ele permanece firme no relacionamento com Deus. E ao invés de pagar o mal com o mal, ele paga o mal com o bem, ele cumpre a própria palavra, que devemos amar até os nossos inimigos e abençoar as suas vidas. Ele é fantástico. Esse homem é fantástico. Ele perdoa seus irmãos, perdoa sua família e manda chamar todo mundo para morar com ele, para que eles pudessem estar debaixo da sua autoridade ali. José é um cara incrível. Imagina o coração desse homem em perdoar aqueles que fizeram mal para ele. E não é qualquer mal, não é porque os irmãos fechou ele no trânsito, não é porque os irmãos chutaram ali o pé dele, não é porque os irmãos deram algum tipo de golpe nele, de tigrinho, de pirâmide, não. Os caras literalmente pegaram ele quando ele era adolescente, jogaram ele num poço. E depois, não contentes com aquilo, eles falaram: não, é muito ruim, né, meu? Jogar ele num poço para ele morrer de fome ali, de sede. Vamos vender ele como escravo. E aí esse jovem, ele é vendido como escravo. Ele vai viver na casa de um homem. Ele é comprado por um homem chamado Potifar. Esse cara coloca ele lá para cuidar das coisas dele. A mulher incrimina ele, dizendo que ele tentou abusar ela, tocar nela. E ele vai parar na prisão. E na prisão ele passa lá um tempo onde ele revela sonhos para os caras. E os caras: lembra de mim quando você sair da prisão. Lembra de mim aí. O cara esquece dele. Ele fica mais um tempo na prisão, aí o cara vai lembrar dele quando tem uma oportunidade lá. E ele então consegue se tornar governador do Egito. E quando ele tem a oportunidade, o poder,
Ele tinha tudo nas mãos para se vingar. Ele abençoa seus irmãos. Que homem fantástico. Que lição a gente aprende, não é? Aprenda a viver em paz com aquilo que aconteceu na sua vida. Aprenda a viver em paz com tudo que fizeram, porque hoje você está aqui. E se você tem algum tipo de poder nas mãos, abençoe. Abençoe as pessoas. Abençoe as vidas. Esteja em paz com Deus. Esteja em paz com você mesmo. Esteja em paz com tudo que aconteceu. E com tudo que está ao seu redor. Esteja em paz. Aceite. Confia. Confia que todo o mal acumulado contra a sua vida, Deus vai transformar em uma bênção tão maravilhosa que vai superar os dias de vergonha, vai superar, como ele mesmo diz na palavra, dupla honra para cada dia de vergonha que você viveu. Esse nosso Deus é maravilhoso demais, não esqueça disso, agradeça, suporta as aflições, como Paulo diz que leve e momentâneas são as nossas tribulações, porque elas não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não vão se comparar. Confia. Se alegra. Sabe? E eu não vou entrar no mérito aqui de que José foi uma figura de Cristo. José foi ali a sombra de como Cristo reagiria. Então você percebe, quando José fala, tudo que aconteceu comigo, Deus estava me enviando na frente, adiante de vocês, para salvar um numeroso povo. Jesus veio na frente. Jesus passou pelo que tinha que passar. Jesus sofreu e tomou o cálice da condenação que era nosso cálice. Tomou no nosso lugar para nos dar o cálice da nova aliança, da comunhão com Deus. Para abrir o caminho. Para salvar, para a salvação de um tão numeroso povo, no nome dele. Então, e Jesus, quando ele estava crucificado, a gente podia pensar, ele tinha que xingar esse povo aí, meu, ele tinha que amaldiçoar eles, ele tinha que falar, que caiam pedras na sua cabeça, que raios caiam do céu, que os anjos venham com a espada desembainhada e safe todos vocês para o inferno. Mas a oração de Jesus na cruz foi, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente não tem que tampar o sol com a peneira, não. Tem gente que sabe que está fazendo mal e continua. Mas se nós não tivermos em nós o fruto do Espírito, que é a longanimidade, a benignidade. Longanimidade é estender a graça. Benignidade é refrear a ira. Então quando alguém é benigno, ele entende, você merece isso, mas eu não vou te dar. Você merece essa punição aqui, mas eu vou te dar o voto de perdão. Longanimidade é estender a graça. Quer dizer, você merece isso aqui, mas ao invés de te dar o mal, eu vou te dar o bem e vou estender um pouco mais ainda. Eu vou dar mais do que você merece. Vou abençoar a sua vida mais do que você merece. Isso é ter o fruto do Espírito no seu coração. E é isso que Jesus nos ensina na cruz. Os homens que espancaram ele, cuspiram nele, feriram seu rosto, feriram seu corpo, dilaceraram seu corpo, arrastaram ele pelas ruas, pregaram ele no madeiro, amaldiçoavam ele, por onde eles passavam e amaldiçoavam ele, o que ele tinha para dizer. No seu momento de maior angústia, foi: Pai, perdoa. Que você possa refletir nisso. Reflita nisso nesse dia.
Precisamos melhorar. Mas eu acredito que você vai conseguir. Deus te abençoe. Até amanhã.